Bem, nesse vídeo eu vou ensinar todo o funcionamento do sistema Copy Fácil, né? Todas as funcionalidades que ele tem. Começando por uma introdução, né? Então, esse sistema ele foi criado para facilitar a criação de notas, né? Notas para qualquer coisa que você queira ter uma nota para lembrar, por exemplo, uma receita de bolo que você quer armazenar em algum canto, receitas médicas. Inicialmente, ele foi criado pensando em atender uma necessidade dos médicos, né, de anotar as receitas que eles costumam passar para os pacientes, os protocolos hospitalares, né, os procedimentos que eles costumam fazer um passo a passo para depois lembrar, né, procedimentos que eles não fazem todo dia, mas tem que estar anotado porque tem que de vez em quando aparece tem que fazer. Então, isso tinha que ser feito de uma forma fácil e prática, né? Por exemplo, chegar na frente no atendimento tem que ser uma coisa rápida. Ele apertou em copiar, tem que ter um botão lá, abriu a nota, apertou em copiar o mais rápido possível para não atrasar o atendimento. Por que isso é prático? Porque no atendimento, por exemplo, de um médico, ele ficar escrevendo toda a receita para todo paciente na mão é muito trabalhoso, demanda muito tempo que um médico não tem na hora do atendimento. O atendimento tem que ser rápido porque o fluxo é grande. Então, o sistema foi criado para isso, para agilizar a manipulação de notas, né, de anotações que você criou e ter uma forma fácil de acessar e copiar, pesquisar, encontrar rápido. Se precisar imprimir, está acessível. Se precisar criar uma nota nova, tu pode reaproveitar uma nota que você já criou para criar novas notas. Se você quiser compartilhar com outros colegas e aumentar a produtividade. E dentro do sistema também existe loja, né? A loja de que a gente oferece, né? Estruturas de notas prontas, por exemplo, estruturas de receitas médicas prontas para caso o médico queira comprar um pacote, por exemplo, já não tem que escrever tudo do zero, já tem lá pronto e que faz cálculo automático de doses, por exemplo. Então, esse sistema foi criado para agilizar, né, a pesquisa, encontrar rápido as notas e facilitar, né, a utilização dessas notas no dia a dia. Então, vamos começar explicando aqui. Essa aqui é a página inicial. Então, se você digitar copyfast.com.br, você vai entrar nessa página que é a página inicial. Aqui tem uma explicação toda do sistema. E aqui tem esse botão aqui, que se você já tiver conta, você aperta nele que você vai ser direcionado para a tela de login, né? Aqui é a tela de login. Se você já tiver conta, você entra com usuário e senha, e aí aperta login, você vai entrar no sistema. Ou se você não tiver conta, você pode apertar em novo usuário e criar a sua conta. Se você tiver esquecido a senha, você pode apertar em esqueceu a senha, né? E aí ele vai se direcionar, ele vai enviar para o seu e-mail um código que você pode entrar com o código para poder alterar a senha, para poder você entra no sistema, né? Vou fazer um exemplo aqui, né? Vamos dizer que no meu usuário aqui eu esqueci a senha. Eu aperto aqui esqueci a senha. Ele vai enviar para o meu e-mail que desse usuário aqui que eu digitei. Eu tenho que digitar o usuário aqui. Ele vai enviar para o meu e-mail, né? A senha, um código. E aí, no lugar da senha, eu digito o código que chegou no meu e-mail, né? Uma vez, aí você vai conseguir logar no sistema. Uma vez logado, você vem e clica no seu usuário, né? Você vai conseguir logar, aí você clica no seu usuário e você vai poder alterar a senha. Você marca aqui para alterar a senha. Para conseguir alterar a senha, né, você vai ter que entrar com a senha atual. Se você não souber a senha atual, aperta aqui em enviar código temporário, vai chegar no seu e-mail, você digita o código temporário que chegou no seu e-mail aqui, e aí você vai conseguir alterar a senha, ok? Então, voltando aqui para a tela inicial, né? Então, aqui no Copy Fácil. Aqui mais embaixo você pode também entrar aqui na tela de cadastro direto, né? Se você não tem conta, então vamos começar aqui, por exemplo, começar grátis. Lembrando que esse sistema ele é gratuito, tá? Então você pode armazenar suas notas, organizar tudo e utilizar de forma gratuita. Quando que você vai, se você quiser, você pode adquirir um pacote pronto na nossa loja, né? Pacote, por exemplo, você é médico, tem pacote de
estrutura de receita lá, né? Que você pode utilizar no seu dia a dia, né? Se você tem outra profissão, ainda não existe pacote, mas vamos dizer que você seja um veterinário ou um advogado e tenha notas que você queira guardar, então você pode utilizar o sistema, não tem custo nenhum, ok? Mais para frente, no futuro, vai ter pacotes para diversas áreas, né? Por enquanto, a gente está mais voltado para a área da medicina, que foi o propósito inicial desse sistema. Então, aqui você vai entrar com o seu nome, né? Ok? Então, vou entrar aqui com o nome, qualquer nome aqui para a gente testar, tá? Rodrigo, aqui você entra com o sobrenome, tá? E você coloca um e-mail, né? Você pode digitar aqui, tem que ser um e-mail válido, porque esse e-mail que vai ser utilizado para caso você esqueça a senha, né? Então ele vai enviar para o seu e-mail um código e se você não colocar um e-mail válido aqui, você nunca mais vai conseguir acessar a sua conta. Então é importante que você coloque um e-mail válido, ok? Vou colocar meu e-mail aqui. Então essa função serve para te dar mais segurança, né, no sistema. Vamos dizer que você queira você está trabalhando no hospital e logou com a sua conta lá no hospital, apertou em salvar sua senha, então sua senha fica salva lá e qualquer um que entra nesse computador lá, que é público, vai poder acessar sua conta. Então, se você salvou sua senha, mas você não quer que qualquer um acesse, você pode ativar essa função, porque mesmo que a pessoa tenha a senha, ela vai precisar informar um código que chega no seu e-mail cadastrado aqui, para poder realmente fazer o login na sua conta, ok? Aqui você tem que informar um usuário, né? Um usuário que ainda não exista, né? Ok? E aqui você vai colocar a senha, tá? Vou colocar uma senha qualquer aqui. Então você salva. Aqui está dizendo que o e-mail já foi cadastrado, porque eu já usei esse e-mail aqui mesmo, tá? Ok. Ah, então, como eu digitei ali, eu tenho que digitar de novo aqui a senha, tá? Pronto, cadastrei. Ok, então ele veio aqui para essa tela. E aí eu posso, só para informar que o cadastro foi realizado com sucesso, e aqui você aperta aqui para começar a acessar a sua conta. Então vou entrar com essa conta aqui que eu acabei de criar, ok? E aí conseguir fazer o login. Então quando você faz o login na sua conta, ela vai vir assim, ela não tem nada, ok? Ela não tem pasta, não tem nada aqui. Aí o que você pode fazer? Você pode ir na nossa loja, como está escrito aqui, né? Você pode ir na nossa loja e adquirir um pacote. Esse pacote aqui, ó, pacote de demonstração é grátis, então você pode adquirir ele para você ver como é o funcionamento. Então a gente vem aqui no pacote, né? Voltar aqui na loja, né? Aí você vem aqui, ó, e tem um pacote de demonstração. Aí você clica em comprar, mas na verdade você não está pagando nada, porque é grátis, né? Tá aqui o valor é zero. Então você confirma o pedido e pronto, você já comprou, já adquiriu esse pacote. Não precisou pagar nada, não precisou informar cartão, nada. Quando você vier aqui, aí já vai ter essas notas. São as notas gratuitas que é oferecida pelo sistema aqui, ok? Nesse caso aqui, essas notas são do sistema. Por isso que está marcado aqui, ó, mostrar pedidos, que é os pedidos que você adquiriu na loja. Se eu desmarcar, vai aparecer nada. E mostrar somente notas é que ele para de exibir a estrutura de pasta e exibe só notas, em vez de não mostra mais pastas. Então eu vou desmarcar isso aqui porque eu vou criar pasta e eu quero que exiba a pasta. Então agora eu vou criar uma pasta, né? Então eu vou criar uma pasta aqui e essa pasta aqui eu vou querer guardar receitas, ok? Receitas médicas. E eu vou dizer que é uma pasta, ok? Para eu criar uma pasta, eu tenho que vir criar um novo e marcar essa opção aqui, que aí eu vou estar criando uma pasta, ok? E agora, dentro dessa pasta, eu entro nessa pasta para poder criar uma nota aqui dentro e aperto novo aqui dentro dessa pasta Receita Médica e vou estar criando uma nota dentro dessa pasta. Dentro dessa pasta eu quero criar uma nota aqui, receitas de
IVAs, né? Que é infecções de vias aéreas, ok? Aí eu vou e coloco aqui essa receita. Eu vou colocar aqui que nessa receita a gente vai ter a amoxicilina, ok? Eu vou colocar aqui 14 comprimidos, só um exemplo, tá? Que tomar um comprimido cada 12 horas, né? Por 7 dias. E vou criar, vai ter mais nessa aqui, vai ter também a dipirona, né? Vou colocar aqui 20 comprimidos, vai tomar 2 comprimidos cada 6 horas. E dor ou febre, ok? E aqui eu posso colocar orientações, ok? E coloco aqui colocar aqui aumentar ingesta hídrica, ok? Aí eu criei a minha primeira nota, que é uma receitinha, né? Receita médica aqui de infecções de vias aéreas superiores, ok? Só um exemplo. Aí se eu vier aqui salvar, pronto, já tem uma primeira nota que está dentro da pasta receita médica. Se eu vier aqui na casinha, né? Eu vou ver que eu tenho uma pasta e dentro da pasta eu tenho IVAs, né? Agora eu quero alterar essa receita. Eu venho aqui nesses 3 pontinhos, eu tenho as opções que eu posso fazer com essa receita. E eu também posso apertar em cima dela para entrar nos detalhes. Aqui eu consigo ver os detalhes da receita, ok? E aqui, então, posso voltar aqui, né? Entrar aqui, posso vir aqui, como vocês podem ver. Posso editar, deletar e mover. Mover, que é mover para outra pasta, ok? E como é que... Tá, aí eu vou agora ensinar uma outra função interessante, que é tu reaproveitar. Então, vamos criar uma nota de amoxicilina. Então, o que eu posso fazer aqui nessa nota, né? Vamos dizer que eu tenho essa nota aqui e eu quero pegar isso aqui, eu quero reaproveitar essa amoxicilina em outra receita. Então, eu posso remover essa amoxicilina daqui, dar um Ctrl X aqui para remover, eu recorto ela, ok? Eu posso abrir uma outra aba aqui, ó. Aqui eu abri outra aba, ok? Eu venho aqui e eu vou criar uma nova nota. Aqui nessa pasta de medicina, eu vou criar uma nota que vai ser amoxicilina, que vai ser só para amoxicilina, ok? Ó, eu vou criar aqui, pronto, agora eu tenho uma nota só para amoxicilina. Então eu posso vir aqui agora e colocar arroba amoxicilina, ok? E aí isso aqui é criar uma referência. Então criando uma referência para amoxicilina, ok? Eu posso testar aqui para ver como é que ficou. Ó, como ficou. Agora ele está mostrando a amoxicilina lá da outra nota. Então agora eu posso pegar essa amoxicilina e não só usar, posso criar várias receitas e usar a mesma amoxicilina. Isso é reaproveitamento das notas. Isso facilita muito no dia a dia. Por exemplo, se tem alguma coisa errada na amoxicilina, por exemplo, eu posso corrigir especificamente essa amoxicilina e vai alterar para todas as receitas, entendeu? Vai ser uma correção que vai afetar todas as receitas que fazem referência. Isso é muito útil. Ok? Então, essa é uma das opções que a gente tem aqui. E aí, quando apertar em copiar, né, a amoxicilina vai estar só a amoxicilina aqui. Se eu apertar aqui na IVAS, ele vai puxar a amoxicilina lá que está aí referência e mostrar aqui, ok? E aqui ainda se você for ver, eu posso também, aqui eu posso editar, né? E se for ver, tem outros campos aqui. Por exemplo, o tag. O que é esse campo tag? Esse campo é para eu poder categorizar as minhas notas, né? Por exemplo, essa nota aqui é de amoxicilina. Amoxicilina é um antibiótico, então eu posso categorizar aqui colocando antibiótico, ok?
Tá aí, eu coloquei, agora então eu sei que é um antibiótico. Então, para que isso é útil? Porque eu posso criar vários antibióticos, por exemplo, posso cadastrar várias notas de antibiótico, amoxicilina, posso cadastrar amoxicilina com clavulonato, posso cadastrar, por exemplo, sulfa, eu posso cadastrar uma ciprofloxacina e tudo é antibiótico. Depois eu vou colocando tudo antibiótico aqui. Aí por que isso é útil? Depois eu posso vir aqui na tag e quero pesquisar todas as notas que são antibióticos. Então, só posso escrever aqui antibiótico, selecionar, ele vai trazer todas as notas para mim que são antibióticos. Isso é muito útil, por exemplo, eu estou em dúvida aqui qual antibiótico eu passo e eu quero saber quais antibióticos estão disponíveis para eu passar. Eu digito aqui a tag que vai encontrar todos os antibióticos para mim que eu cadastrei. Entendeu? Isso aqui é muito útil também. Outra coisa que a gente pode fazer aqui dentro da nota, por exemplo, eu vou editar aqui, né? É cadastrar aqui embaixo um comentário, por exemplo. Quando eu aperto copiar, o que ele vai copiar é sempre o que está na descrição da nota, que é o conteúdo da nota, ok? E o comentário não aparece na cópia, então é só para você mesmo ter uma ideia do que é essa receita, para te dar uma explicação do que é, para que você criou essa receita, entendeu? Não é um conteúdo que vai entrar na cópia quando você aperta no botão copiar, ok? Então, quando você aperta aqui nesse botão copiar, aqui o que está aparecendo é que está no campo descrição. Então, aproveitando, eu vou explicar essa tela de copiar, ok? Então, quando você aperta copiar aqui, ele processa o que está dentro do conteúdo, entendeu? Porque se eu apertar aqui, eu vou ver que está assim, ó, amoxicilina, entendeu? Não, cadê a amoxicilina? Não é assim que é para aparecer para mim. Então, quando tu aperta em copiar, ele processa e transforma isso aqui no que realmente era para aparecer. Ok? Então, voltando aqui para o início, e como eu falei, eu posso mostrar aqui somente notas. Quando eu aperto aqui, ele some a pasta e vai me mostrar somente notas, ok? Ah, e eu posso também favoritar, entendeu? Se eu posso vir aqui, eu quero que essa aqui é uma coisa que eu uso muito. Esse aqui é um uso demais, então eu posso favoritar. E toda vez que eu apertar aqui em favoritos, ele vai mostrar só o que é favorito para mim. Independente do que eu selecionei aqui, ele vai mostrar só o que é favorito para mim, ok? Aí eu posso desmarcar para mostrar os outros de novo. Aí eu posso apertar aqui em copiar e nessa tela de copiar a gente vê que tem os botões aqui, né? Temos o botão de fechar, aqui é para copiar novamente, aqui são os moldes, depois eu explico, e aqui temos um botãozinho de mais. Esse botão de mais é a mesma função desse botão de mais aqui dentro. Esse botãozinho aqui de adicionar. O que é esse botão? O que é esse campo aqui? Esse campo é para eu adicionar essa referência que eu adicionei aqui de amoxicilina. Só que como eu adicionei? Eu adicionei colocando arroba e escrevi amoxicilina, ok? Mas eu também poderia apagar isso aqui, eu poderia adicionar amoxicilina aqui, amoxicilina. Ele vai fazer a mesma coisa, ok? Eu coloquei essa outra função porque às vezes a pessoa não lembra que pode colocar um arroba aqui e escrever que vai aparecer. Então ela pode vir aqui e escrever que também vai aparecer, é a mesma função. A diferença é que você colocando arroba, você coloca diretamente onde quer que apareça a amoxicilina. E por aqui ele sempre vai colocar aqui no topo. Entendeu? Ele vai colocar aqui no topo e você tem que recortar e colar onde você quer que apareça na sua receita. Okay? E esse botão aqui é para testar, né? Essa referência se está funcionando, ok? E dentro aqui, então, quando você aperta em copiar aqui, esse botão tem a mesma função daquele outro. Se você apertar aqui, vai aparecer que pode selecionar a nota, colocar a amoxicilina aqui, ele vai adicionar, só que ele adiciona no início, no fim, né? Ele adicionou aqui no fim. Mas também você pode chegar aqui também e colocar o arroba do mesmo jeito. Aqui, por exemplo, arroba amoxicilina. Aí vai aparecer aqui. E ele já substitui o conteúdo, ok? Isso aqui é muito útil porque vamos dizer que você tem uma receita e você quer trocar o tipo de amoxicilina. Por exemplo, eu vou criar uma outra nota aqui. Vou copiar essa aqui, ok? Vou criar uma outra nota e vou colocar amoxicilina com clavulonato. Ok?
essa vai ser a amoxicilina com clavulato. Salvar. E vamos dizer que eu vou aqui no IVAS e eu quero usar aqui. Pô, mas eu não quero usar essa amoxicilina, eu quero usar com clavulato. Então, seleciono aí, aperto um arroba, amox, e aí ele já vai mostrar para mim com clavulato, ele já substitui, ok? E aí você copia e cola onde você quiser. Outra coisa interessante é que na hora que tu, por exemplo, tu tá apertando em copiar, aqui, eu posso querer colocar um outro medicamento e ele não aparecer. Por exemplo, eu quero usar aqui dentro dessa receita, eu quero usar também o do adulto. Ou eu quero colocar a amoxicilina, né? Amoxicilina, tá aqui. Só que a amoxicilina, eu quero que só apareceu para mim a minha amoxicilina, né? Só apareceu as minhas receitas. Eu quero que apareça também, eu quero que apareça como sugestão a síndrome gripal, síndrome que não é meu. Então eu coloco mais um arroba, aí ele vai mostrar não só o que é meu, vai mostrar também os pedidos. Vou colocar a amoxicilina, aí ele já traz para mim também o que é pedido, que eu comprei na loja, tá? Que são os pedidos que eu fiz na loja. Se eu colocar 3 arroba, aí ele não vai trazer só os pedidos, ele vai trazer também o que é meu, os pedidos que eu adquiri na loja e vai trazer os itens que foi compartilhado comigo, entendeu? Só que eu não tenho nenhum item compartilhado comigo aqui, então ele vai trazer só esses mesmo. Mas colocando 3 arroba, ele traz os 3, ele traz tudo, tanto o que é meu, quanto o que é o pedido da loja, quanto o que foi compartilhado comigo, para eu selecionar aqui, ok? Outra opção que você tem, então é isso, copiar aqui. E a outra função é você poder exportar isso aqui já direto para um PDF ou para um Word. Aí você tem a opção de copiar aqui e colar no sistema, por exemplo. Geralmente a gente tem um outro sistema que é fornecido pela empresa e a gente tem que usar ele para gerar receita, né? Então você pega e copia daqui o que você gerou e coloca no sistema da proprietário da empresa. Ou não, se você não tem nenhum sistema proprietário, eu quero gerar minha receita daqui mesmo. Então você pode vir aqui, selecionar um molde desse aqui, né, que já está pronto aqui, mas você pode criar o próprio, né, o seu próprio. Aí você pode vir aqui, por exemplo, receita SUS e apertar em PDF ou Word, qual que você quer gerar. Qual é a diferença? No PDF você não vai poder alterar. Uma vez que você criou, você aperta gerar, não tem a opção de alterar nada, né? Ele vai gerar o PDF e você só imprime. Agora você pode também apertar em Word. Aí no Word ele vai baixar um arquivo, ok? E o arquivo você pode alterar no Word. Tá aqui o arquivo e você pode editar, né, a sua receita antes de imprimir. Colocar um, por exemplo, aqui, colocar em negrito aqui o nome dos medicamentos, não sei, entendeu? E imprimir para o usuário e entregar para ele, ok? E onde é que eu crio esses moldes, né, de impressão? Aqui nessa parte aqui, ó, no menuzinho aqui tem os moldes de impressão. Então você aperta aqui no molde de impressão e aqui não tenho nenhum que é meu, né? Se eu quiser ver os públicos, eu aperto aqui, ele mostra os moldes públicos que está disponível aqui, mas eu não é meu e não posso alterar eles, tá? Agora eu posso vir aqui e criar um molde meu mesmo, né? E como é que eu faço isso? Primeiro eu baixo o molde padrão aqui, ou eu posso baixar esse molde padrão, ou eu posso baixar um molde aqui desse público aqui, por exemplo, eu vou pegar o atestado aqui, uma receita SUS. Eu posso baixar aqui como é que é esse molde da receita SUS, ou eu baixo esse molde padrão aqui, né? Molde padrão, aí eu venho aqui e ele baixou. Uma vez que eu alterei, o que é importante para dentro desse template aqui, né? Desse molde? É tu colocar isso aqui, ó, arroba descrição. Na verdade tem que colocar esse colchete, arroba e o nome do campo que tu quer que apareça. Então é aqui nesse ponto onde vai ser preenchido o conteúdo da tua nota. Okay? Por exemplo, tudo que tiver no campo descrição da sua nota vai aparecer aqui. Okay? Então você cria um molde aqui normal, um molde, aí você tem que saber mexer no Word, né? Aqui é o cabeçalho, tu dá 2 cliques aqui, tu altera o cabeçalho, né?
aqui é o rodapé, isso aí é normal do Word, ok? E aqui é onde vai aparecer, por exemplo, aqui está mostrando que vai aparecer descrição, mas se eu quiser eu quero que apareça também o nome, né? Quero que apareça o nome da minha nota, e eu quero que apareça aqui, mais aqui embaixo, eu quero que apareça o comentário, ok? Aí eu posso escrever aqui, ok? E eu salvo esse documento aqui, salvei, receita 4. Aí eu venho aqui, cadastro um novo, né? Receita, vou colocar aqui minha receita, ok? E seleciono o arquivo lá que eu acabei de criar, que é esse receita 4 aqui. Se eu quiser que essa receita que eu estou criando fique público para todos os usuários do Copy Fácil ver, eu marco essa opção. Tá? Aí fica disponível para todos os usuários do Copy Fácil utilizar essa tua receita que tu acabou de criar. Se não, eu deixo desmarcado e vai aparecer só para mim. Aí eu aperto em salvar e agora eu já posso utilizar esse molde que eu acabei de criar. Como que eu utilizo? Lá na tela de nota, aperto copiar e seleciono aqui o molde que eu acabei de criar, minha receita. E aperto em PDF ou Word, tá? Vou apertar em PDF. E aqui você vê que eu coloquei aqui o nome, apareceu o conteúdo da minha receita e aqui era para aparecer o comentário, mas como não tem comentário nenhum nessa minha receita, nessa minha nota, não apareceu. Eu vou colocar um comentário para a gente ver funcionando. Então eu posso vir aqui, né? Eu vou editar aqui a minha receita e vou colocar aqui no comentário. Comentário, teste, ok? Salvei, apertar aqui em copiar, selecionar o molde de minha receita, PDF. Pronto, aqui ó, comentário teste, ok? E assim cria um molde. E é para isso que ele serve. Agora eu tenho um molde meio específico, ok? Aí funciona tanto para Word quanto para PDF. Aí tem uma opção aqui também que eu quero que eu posso compartilhar. Eu posso compartilhar uma nota minha, eu posso compartilhar uma pasta toda que vai e compartilhar toda a nota que está dentro daquela pasta. Então, a gente pode vir aqui compartilhar e selecionar aqui o usuário que eu quero compartilhar. Por exemplo, eu vou selecionar o usuário Roosevelt aqui. Aqui você tem que saber o usuário ou o e-mail do usuário, ok? E aqui não vai te sugerir, por uma questão de segurança, né? Ele não vai te sugerir os usuários. Então você tem que digitar certinho aqui o usuário e apertar adicionar. E aí ele aparece aqui e você salva. Feito isso, você já compartilhou. Por exemplo, eu acabei de compartilhar aqui essa nota, mas eu também poderia compartilhar uma pasta toda se eu quisesse. Ok? Eu posso vir aqui na pasta, compartilhar, mesma coisa aqui. E aperto salvar. E onde é que eu vejo esse compartilhamento? Você pode vir aqui nessa tela, aqui no menu tem compartilhamentos. E aí eu consigo ver que eu estou compartilhando com o Rodrigo, Rodrigo, estou compartilhando com o Roosevelt esses dois itens, essa nota e a pasta. Okay? E tudo que tiver dentro dessa pasta vai aparecer para o Roosevelt, ok? Então posso aqui excluir também um compartilhamento por aqui, ok? E então, aqui ó, continuando aqui no menu, a gente pode ver que a gente tem a loja, onde a gente pode adquirir aqui as assinaturas, fazer uma assinatura mensal aqui das receitas. Essas receitas aqui, elas têm uma parte delas que são dinâmicas. O que são essas receitas dinâmicas? São receitas que, por exemplo, na pediatria, que a gente tem que calcular as doses que a gente vai dar na receita para o paciente pediátrico, de acordo com a idade e peso. Então, essa receita ela já vem com o cálculo da dose. Então, vou fazer uma demonstração aqui. Por exemplo, eu vou pegar esses pacotes de demonstração, já vem com algumas receitas. Então, venho aqui mostrar pedidos e ele vai mostrar para mim o pacote que eu acabei de adquirir, que é grátis. Aqui é uma história clínica, por exemplo, é uma receita, é uma nota de história clínica, que eu posso copiar aqui, né?
que aí que tu já te dá um esqueletozinho de uma história clínica para te colocar no atendimento do dia a dia. Que é o exame físico, ok? Então só cola lá e preenche o resto, né? Quadro clínico de aproximadamente tantos dias de rinorreia, tosse produtiva, ok? Antecedente do paciente, alergia, aí você utiliza no sistema proprietário da empresa, né? Aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, se eu for adulto, eu apertar em copiar, ele já vai trazer as doses padrão dos medicamentos da síndrome gripal, ok? E aí eu, por exemplo, não preciso dar amoxicilina dos dois tipos, né? Então eu seleciono uma e apago os demais, que eu não vou usar, entendeu? Eu não vou usar azitromicina, ok? Aí a cibrofilina eu vou deixar, não vou usar o restante, eu vou apagando, ok? Vou apagando. Vou deixando só o que eu quero passar para esse paciente, né? Que a gente tem que personalizar para cada paciente, conforme a necessidade do paciente. Se o paciente for alérgico à dipirona, pode deixar só o paracetamol, ok? E você vai personalizando, conforme os sintomas do paciente, conforme a queixa do paciente. Aí você pode, usar a receita aqui do SUS, né? E já gerar a receitinha, imprimir. Aqui, como você está vendo que não vai o nome do paciente, isso aqui foi feito de propósito, não vai o nome do paciente para você colocar aqui no início. Dá um Enter aqui, coloca aqui nome, coloca aqui fulano, ok? Quando você apertar aqui, ele já vai com o nome dele. Aqui, ó. Ok? Aí você só imprime, carimba e data e entrega para o paciente. Ok? Então, como que é feito, por exemplo, nas prescrições infantil? Então, tá aqui, eu aperto copiar. No momento que eu apertei a copiar, ele vai me perguntar aqui qual é a idade do paciente em anos. Tem 1 ano, ok? Ah, ele tem quantos meses? 1 ano e quantos meses? Ele tem 1 ano e 2 meses. Ele pesa quantos quilos? 12 quilos. Ok. Aí ele já traz para mim as doses calculadas de cada medicamento. Para amoxicilina clavulanato 6 ml. Nessa apresentação, né, é para dar 6 ml cada 8 horas por 7 dias. Ele sugere aqui uns horários. Amoxicilina normal, 6 ml, azitromicina, tu vai usar nessa apresentação de 40 mg por cada ml, né? Tu vai dar 3 ml, né? Tu vai precisar de 9 ml no total, ok? Porque é por 3 dias. Aí cada medicamento tem o cálculo feito aqui para cada idade e peso do paciente, ok? Por exemplo, se tem medicamento que não é apropriado, por exemplo, para criança, ele vai mostrar aqui, como loratadina. Loratadina não é indicado para menores de 2 anos, então você já sabe que não pode, apaga isso, entendeu? Aí vai mostrar a cibrofilina não indicado para menores de 2 anos, apaga isso já, ok? Cetilcisteína também, apaga, ok? E assim vai. Aqui na tela de pesquisa das notas, aqui nós podemos fazer a pesquisa colocando uma parte as primeiras letras, por exemplo, colocar história, só isso, e ele já vai me trazer a história clínica. Ou eu posso pesquisar assim, a primeira parte da primeira palavra, as primeiras partes da segunda palavra, história clínica. Ele vai trazer assim mesmo, que é amoxi com K, aí ele vai trazer amoxicilina com clavulonato. Ok? Se eu colocar aqui, mostrar todos, que é para ele exibir. Se eu não colocar exibir somente notas, ele vai trazer só o que está dentro daquela pasta. No caso, eu estou aqui na área inicial, na pasta inicial, então ele só vai me trazer o que está dentro da pasta inicial. Se eu colocar aqui, ele vai me trazer todos. Então, se eu coloquei amox com clavulonato, ele está me trazendo a amox que tem mais clavulonato. Ok? Então, aqui na tela das visualizações da nota, a gente também tem uma opção de visualizar a nota, né, de forma de visualizar a estrutura de pasta, que é clicando aqui. Você clica aqui, você vai ver a estrutura de pasta que existe, né?
Se eu clicar aqui, eu posso ver que tem uma pasta chamada Medicina Roosevelt, dentro dela tem o antibiótico, e dentro dela tem outra pasta chamada IVAs, e assim vai. Você consegue visualizar a estrutura de pasta. E daqui também você pode alterar, né? A mover as coisas que estão aqui. Por exemplo, se você aperta aqui para habilitar, o arrasta e solta. Uma vez que você habilitou, você pode vir aqui, por exemplo, e arrastar as coisas que estão aqui. Amidalite, eu quero que venha para cá. Aí ele sai, a pasta fica vazia. Ok? Eu quero mover antibióticos para dentro de IVAs. Quero mover amidalite para dentro de IVAs. Ok? No momento que você larga, ele já salva e a alteração já está valendo. Ok? E aqui você desabilita para ele desabilitar essa função, para você não arrastar sem querer e alterar uma coisa que você não queria alterar. Ok? Outra forma de mover os itens, né? É você indo aqui na sua pasta, apertando aqui, por exemplo, eu quero mover essa nota aqui para fora a pasta raiz. Então venho aqui, mover, e venho aqui na pasta raiz e colar no início. Aí ele moveu para cá. Eu quero mover esse de novo para a pasta Medicina Roosevelt. Eu aperto aqui, mover, e aperto aqui nos 3 pontinhos na pasta Medicina Roosevelt e aperto colar. Digo que sim, e aí ele vai mover para a pasta Medicina Roosevelt. E agora está aqui dentro de novo. Ok? Ok? E aqui no menu, então, aí tem aqui também os pedidos que eu já fiz. Então, eu vou pegar, adquirir esse pacote de demonstração. Aqui eu tenho uma lixeira, então se eu apagar alguma coisa, nada se perde nesse sistema, tá? Mesmo que tu apague alguma coisa, ele vem para a lixeira e não é possível no momento de esvaziar a lixeira, porque eu não quero que ninguém perca nada, né? Então eu não deixo esvaziar. Se um dia tu precisar recuperar alguma coisa que tu excluiu sem querer, tu pode sempre recuperar, tá? Se você quiser entrar em contato, sugerir uma melhoria, reclamar de alguma coisa, você pode apertar aqui e preencher esses campos aqui que vai chegar um e-mail para mim, para a equipe de suporte, tá? Para a gente entrar em contato com você por e-mail mesmo, ou você pode entrar aqui no WhatsApp direto, ok? E aí você vai estar entrando no WhatsApp da equipe de suporte, ok? Então, esse é o sistema Copy Fácil. Eu espero poder ter ajudado, tirando dúvidas de como utiliza o sistema. E estou à disposição, a equipe está à disposição pelos contatos, né, pelo WhatsApp, ou pelo contato direto aqui pelo aplicativo. E a gente agradece muito se entrar em contato sugerindo melhoria ou correção de algum nome de medicamento, dose, por exemplo, que possa estar incorreto, a gente pode estar alterando, tá? A gente vai ler todas as sugestões de melhorias, reclamações, a gente vai estar sempre de olho para sempre estar melhorando o nosso sistema, tá? Adquirindo notas pela loja, você está não só ajudando a você mesmo, né, com um pacote completo, né, para quem é médico, como você está ajudando na manutenção do sistema. Muito obrigado.